Seja bem-vindo ao Jornal Regional. Foi anunciada a falta de existência de meios necessários e suficientes para o pagamento do subsídio de férias aos trabalhadores da função pública em junho. A decisão foi tomada no Conselho de Ministros, realizada na passada quinta-feira, mas só agora foi comunicada. Este mês, a função pública, ao que tudo indica, não irá receber o subsídio de férias. Contra o governo reagiram a oposição e os sindicatos, que acusaram a administração de usar argumentos inválidos e violar a lei. O Orçamento do Estado 2013 carece de meios de pagamento, o que leva a um confronto entre a obrigação legal do pagamento deste subsídio e os limites de orçamento impostos pela lei. O governo tenta justificar a situação, relembrando que, para além da clara inexistência de fundos, o país está dependente dos limites orçamentais trimestrais ao déficit público, impostos pelo Programa de Assistência Económica e Financeira. Foi ainda sublinhado pelo Executivo a necessidade que a administração pública proceda aos pagamentos conforme o estabelecido desde o início do ano, garantindo a necessária estabilidade financeira e orçamental. A proposta de pagamento do subsídio no mês de novembro não se encontra ainda em vigor, apesar de ter sido já aprovada na passada sexta-feira. Ficamos agora com a síntese das notícias regionais. A Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território afirmou ontem no Parlamento que o Governo tem intenção de sair da administração da Porto Vivo. Assunção Cristas defendeu ainda que o Estado não deve ser duplamente financiador e acionista da Cerum. Depois desta reiteração da Ministra, Rui Rio pediu a Passos Coelho e Paulo Portas para intervirem na Sociedade de Reabilitação Urbana do Porto, uma vez que Paulo Portas é líder do CDS, partido a que Assunção Cristas pertence. O autarca requeriu ainda uma audiência do Presidente da República para lhe dar conta dos últimos desenvolvimentos deste processo. Com 5 votos a favor e 4 contra, foi aprovado ontem um acordo feito entre a Câmara de Matosinhos e as petrolíferas. A autarquia obteve 1/3 do acordo, feito em dinheiro, e o restante em terrenos. O acordo pôs também fim aos processos existentes em tribunal. Os vereadores afirmaram tratar-se de uma opção que apenas serve os interesses das empresas de combustíveis e constitui um gravíssimo erro económico, prejudicando o município, alertando ainda que vai agravar os fatores de segurança e constitui uma agressão ambiental grave. Em factos confirmados, o PS manifestou-se destacadamente contra este compromisso. O Hospital de Santa Maria, no Porto, e o Instituto Português do Sangue e da Transplantação assinalam o Dia Mundial do Dador de Sangue na próxima sexta-feira. A recolha de sangue será feita nas instalações do Hospital de Santa Maria, em condições de total segurança e conforto para os dadores. À semelhança do ano anterior, a unidade hospitalar promove a iniciativa Herói por um Dia, que pretende contribuir para a manutenção dos estoques de sangue nacionais e apelar à dádiva. A diretora-geral do Hospital de Santa Maria explicou que, dado o êxito alcançado no ano passado, o hospital decidiu associar-se a esta data com a promoção de mais uma ação de recolha de sangue e apelo à dádiva, disponibilizando as instalações. A iniciativa foi lançada pela primeira vez em 2012, com 50 inscrições, entre as quais 40 novos dadores para o Instituto Português do Sangue e da Transplantação. O Positive Vibes é o próximo na lista dos festivais portugueses. Ao estilo do Don't Worry Be Happy, o festival que decorre nos dias 28 e 29 de junho na Praia do Arainho, em Vila Nova de Gaia, conta com sons alternativos e um bom ambiente. O cartaz é bem recheado, com nomes como Expensive Soul, Ayo, Anthony B, Richie Campbell, entre outros. A música não fica só por aqui, há ainda tendas de sound system. De volta a este festival está a Universidade do Reggae, com workshops, debates e palestras, onde os oradores vão ter a oportunidade de interagir com os participantes. Para repor energias positivas, há que descansar e o campismo é uma boa opção, ali mesmo junto ao recinto e sem qualquer custo. O ver da praia com o rio e o imenso areal intensificam o conceito de um festival associado ao desporto e à partilha de valores de uma vida saudável, refere a organização. O pavilhão da água, situado no Parque da Cidade do Porto,
É um local visitado por milhares de pessoas ao longo do ano. Vamos então entrar nesta aventura e conhecer o mundo aquático. Aprender brincando é o lema do Pavilhão da Água, um museu interativo com uma vertente para a educação ambiental. Um mundo de experiências aquáticas ao qual miúdos e graúdos não ficam indiferentes. Construído pela Unicer para a Expo 98, o pavilhão foi posteriormente doado pela Unicer à Câmara Municipal do Porto. Filipa Fernandes, responsável pelo pavilhão, afirma que esta é uma grande valência para passar a mensagem da preservação da água. Passar a mensagem da preservação de recursos hídricos, isto é, a água é fonte de vida, é um recurso essencial à vida e nós tentamos aqui no Pavilhão da Água fazer sensibilização exatamente para esse tema. E são muitos os curiosos que se interessam e querem conhecer este espaço. Nós temos um leque enorme de visitantes. Eu costumo dizer que é desde os 3 até ao infinito, não é? Porque geralmente as crianças a partir dos 3 anos gostam de vir ao Pavilhão da Água pela sua vertente mais lúdica, não é? Pelas cores, pelo barulho, pela água em si, e depois a curiosidade vai aumentando consoante a faixa etária. Por isso nós temos um grupo muito diversificado de visitantes. Dos 3 ao infinito. Quem passa por aqui diverte-se enquanto aprende com as experiências que o pavilhão tem para oferecer. Do lado de fora, vêem-se diversos jatos de água que saltam com simplicidade, movidos pela energia solar. No interior, uma panóplia de experiências, como o Água Mobile, onde se pode ver um grande peixe que abana a cauda e as barbatanas, movido pela bomba das botas de borracha e a coluna de pressão de água. Roda gigante, ciclone de água, um furacão e até possibilidade de compor música. Experiências que todos podem vivenciar e repetir vezes sem conta. Temos algumas situações engraçadas, em que nós pensamos assim, se calhar as crianças vão gostar mais do Pavilhão da Água, e muitas vezes quando os pais trazem as crianças ficam com os monitores e os pais brincam com as experiências, isso é engraçado, dá para toda a faixa etária. O edifício, da autoria dos arquitetos Alexandre Burmester e José Carlos Gonçalves, foi projetado de forma especial, dando a ilusão de que está suspenso no ar. Nós, quando entramos no Pavilhão da Água, a entrada está inclinada, a parte traseira do Pavilhão da Água está exatamente em terreno e a parte da frente levantada. Isso dá com que no piso superior pareça que estamos dentro de um barco. Há aqui um declive imaginário, não é? No primeiro piso parece que estamos numa rampa, mas efetivamente essa rampa não existe, é uma ilusão de óptica. Um local de partilha de saberes com grandes atividades que suscitam a curiosidade de adultos e crianças. Por isso mesmo, Filipa Fernandes deixa alguns conselhos importantes e educativos para a preservação dos recursos hídricos. Quando lavamos os dentes, devemos fechar a torneira enquanto lavamos os dentes. Por exemplo, nos autocolismos, colocar uma garrafa de 1,5 litro de água cheia para ocupar espaço e em cada descarga utilizarmos menos quantidade de água, utilizarmos mais a banheira a nível de duche rápido do que de imersão. Dicas bastante simples que todos podem fazer e que ajudam na preservação deste recurso. Este é um espaço de experiências onde a única fonte de energia é o escasso e grande bem essencial, a água. A maior sinagoga da Península Ibérica é da cidade do Porto e comemora 75 anos este ano. Um ano que será de celebração para a comunidade judaica da Invicta. Para quem não conhece, fica parte da história desta sinagoga edificada um ano antes do início da Segunda Grande Guerra. Pedra a pedra, tijolo sobre tijolo, surgiu assim a maior sinagoga da Península Ibérica. Foi inaugurada no dia 6 de janeiro de 1938 e é possível encontrá-la desde então na Rua de Guerra Junqueiro, número 340, na cidade do Porto. Também conhecida por Sinagoga Kandori Mekorheim, que em português quer dizer fonte de vida, é a sede da comunidade israelita do Porto. Este monumento religioso é um símbolo muito importante para o povo judeu. A vice-presidente da comunidade israelita do Porto afirma que foi preciso muita firmeza para a sua construção, naquela época tão adversa, com inúmeras perseguições militares. A poucos metros da sinagoga existe o Colégio Alemão, que na altura, em pleno regime nazi,
mandou erguer grandes árvores de forma a esconder a sinagoga do colégio. Hoje, a sinagoga e quem a frequenta não têm de se esconder de ninguém. Este ano será, assim, um ano festivo para a sinagoga, pois vai comemorar os 75 anos de existência. A celebração irá contar com a presença de rabinos de Londres, Israel, Argentina e dos Estados Unidos. O edifício branco e de forma diferente, a arquitetura portuense, ergue-se aos céus, mostra a devoção de um povo e a persistência dos seus criadores. Resistiu à pior das épocas por o judaísmo e aqui se mantém, como prova de resistência, como lugar de culto e de curiosidade para quem passa e não tem coragem para entrar. Os controladores de tráfego aéreo têm um papel fundamental no movimento das aeronaves. Stress e segurança são duas palavras que andam sempre de mãos dadas na profissão destes sinaleiros do céu. Todos nós estamos habituados a ver estas imagens no nosso dia-a-dia. Estradas, carros e mais carros, filas de trânsito, engarrafamentos. Os sinais de trânsito ditam as regras para os automobilistas e os polícias controlam o comportamento dos cidadãos. Mas e no céu? Tiremos então os pés da terra para perceber afinal como é a realidade dos responsáveis pelo controle aéreo, os sinaleiros do céu. Este é o local de trabalho destes profissionais atentos todos os dias às máquinas voadoras. A torre de controlo é responsável pelo tráfego dos aviões no ar e no solo do aeroporto. Por definição, o controle aéreo é a gestão segura, ordenada e expedita dos movimentos das aeronaves. Segurança é a palavra de ordem para um controlador aéreo e este é o conceito mais importante e inerente a todo o funcionamento da aviação. A capacidade de lidar com o stress é um dos requisitos pedidos a um controlador aéreo. As capacidades são várias. Eu acho que o controlador de tráfego aéreo é uma pessoa normal, não é uma pessoa sobredotada. Agora tem que ser uma pessoa com uma capacidade de resistência ao stress bastante grande, tem que ser uma pessoa metódica, uma pessoa estudiosa, tem também que conseguir ter uma atenção dispersa, porque as solicitações ao desempenhar a função de controlador de tráfego aéreo, sejam na frequência dos aviões, sejam no radar, sejam na coordenação do telefone, do colega que está ao lado, então há uma quantidade de solicitações, portanto o controlador tem que ter uma capacidade dispersa bastante boa para conseguir gerir toda a informação que lhe chega. Os controladores de tráfego aéreo são guias para os pilotos que passam pelo espaço aéreo de cada país. Através de radares, os controladores têm acesso a todos os aviões que passam pelo nosso espaço, conseguindo decifrar os aviões que pretendem aterrar no aeroporto, neste caso, no Francisco Sá Carneiro. Antes de 4 minutos de aterrarem, os aviões começam a ser seguidos pela torre de controlo. Para evitar barreiras de comunicação, a língua falada é o inglês e no relógio as horas, minutos e segundos são universais, de modo a evitar as diferenças com o fuso horário. A aviação funciona de uma forma cooperativa e as regras são iguais para todos. As normas que gerem o controle do tráfego aéreo são as mesmas que gerem quem voa. Os controladores de tráfego aéreo são humanos, também podem errar. Estamos treinados para não errar, mas podemos errar. E no fundo, a aviação funciona de uma forma cooperativa. Se, porventura, um controlador comete um erro, pode acontecer, os pilotos, se um piloto ou outro controlador se apercebe que houve ali um erro, intervém e pode ir contra essa decisão. Mas nos céus que há um século foram conquistados pelo homem, andam também os pássaros. As aves podem ser vistas como uma ameaça para o bom funcionamento das aeronaves e, por isso, há medidas a ter em conta. Uma delas são os canhões de ar comprimido, que portanto, emitem um som muito alto, idêntico ao disparo de uma arma de fogo, e que assusta as aves. O problema dessa medida é que, com o passar dos anos, os pássaros habituam-se. A outra medida mais eficaz são aves de rapina. Temos neste momento 3, se não me engano, 3 aves de rapina no aeroporto, que são a medida mais eficaz que há. No entanto, não é controlável a 100%, evidente, não é? A natureza. A formação é intensa e a atenção tem que estar sempre em estado de alerta.
Nada aqui pode ser descuidado. De pés assentes na torre de controlo, mas de cabeça sempre no ar, estão os sinaleiros do céu. E ficamos agora com o comentário no Jornal Regional. Comigo tenho César Oliveira, como já é habitual às quartas-feiras. César, boa tarde, obrigado pela sua presença. Começamos precisamente com uma notícia que hoje veio a público sobre a possibilidade do não pagamento do subsídio de férias no mês de junho, que o Governo está a ponderar. A função pública estaria à espera desta notícia? Bom, deste possível corte no mês de junho? A função pública, o que estava há alguns tempos atrás à espera era de não haver realmente o subsídio de férias. Com a decisão do Tribunal Constitucional, a função pública ficou a saber que vai ter direito ao subsídio de férias e que eu, sinceramente, fico feliz por isso. Agora, eu percebo que o Governo também tem que criar aqui algum espaço temporal para adaptar a esta circunstância, desde logo com o orçamento retificativo e também com o projeto de lei que foi aprovado na Assembleia da República e vai para a promulgação do Sr. Presidente da República. Bom, e isso tudo são passos que se têm que dar, se calhar inviabiliza o pagamento em junho, mas eu creio que o que está em causa e sobretudo até aos 1.100 euros, não está em causa o pagamento breve. E quando digo breve, não pode não ser em junho, mas já de ser logo no início do mês de julho, esse mesmo pagamento. Portanto, acredita que se não for pago agora, será pago em julho? Acredito. E não em novembro, como Não, será? Acredito que se não for pago agora, vai ser pago em julho. Novembro, naturalmente que as pensões que estão previstas a partir dos 1.100 euros, bom, estão a contar, aliás, houve decisão nesse sentido, mas, Helena, para mim o que é fundamental e importante é que os trabalhadores, nomeadamente da função pública, tenham a certeza que vão receber esses subsídios, que era uma coisa que há uns meses atrás não se enquadrava, digamos, já nos seus orçamentos. E é bom que aconteça porque, como dissemos já várias vezes, isto tem um enfoque importante na economia do país. Não é? É importante referir que estes cortes nos subsídios de férias são apenas acima dos 600 euros. Exatamente. Este corte é inconstitucional? O corte, a verificar-se o Tribunal como decidiu, bom, este corte, o pagamento em junho, não é inconstitucional, porque, repare, também o Governo não pode pagar uma verba quando não o tem contemplado no seu orçamento, que foi aprovado na Assembleia da República. Tem que criar mecanismos, nomeadamente através do orçamento retificativo, que está em discussão, para poder fundamentar a cabimentação dessa despesa. Portanto, a inconstitucionalidade do Tribunal Constitucional, que, em relação aos cortes, necessitam de adaptação, não é? Porque senão comete-se uma ilegalidade em cima de outra, não é? Portanto, para cumprir uma ilegalidade, se comete uma ilegalidade, não me parece bem e acho que não há nenhum tribunal que condene o Governo a fazer isso. Aliás, está a fazer o trabalho de casa que se calhar já devia ter começado há algum tempo, porque agora se calhar tinham condições para em junho, mas são os timings que são exigidos por lei e pelos mecanismos da Assembleia da República que fizeram com que isto atrasasse. Não é? Já valeu duras críticas ao Governo. Naturalmente, e percebo a função dos sindicatos, das centrais sindicais, percebo perfeitamente, é a função deles. Foi também uma surpresa, podemos assim dizer. Foi uma surpresa, foi um efeito de choque, não é? Que de ontem para hoje desanuviou um pouco, porque o Governo afirmou categoricamente que não está em causa pagamento e que não está em causa para as pensões mais baixas, que é aquele objetivo que o Governo tem que se preocupar mais. Estamos aqui a diferir isto num espaço de dias, penso eu que é espaço de dias que está em causa. E, portanto, eu acho que foi um alarmismo criado, se calhar por alguma inabilidade do Governo na comunicação. Na minha opinião. Uma vez aqui a falarmos da falta de comunicação exatamente, do Governo. Alguma inabilidade. E das notícias que vêm a público sem porque terem as notícias são provocadas porque não há habilidade ou que não há, digamos, uma forma assertiva de passar para os órgãos da comunicação social, que trabalham as notícias em função daquela, conforme lhes é dada. Não há que se criticar a comunicação social. Trabalham as notícias em função do que lhes é fornecido. Agora, há que ter cuidado na matéria-prima que é fornecida à comunicação social para não criar alarmismo. Deturpação, neste caso. Exatamente, com certeza. Exato, deturpação.
A vice-presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, Helena Rodrigues, recordou que os dirigentes de cada serviço estão obrigados a cumprir a lei e o que a lei diz é que o que está em vigor determina que os subsídios de férias sejam pagos em junho. Bom, Esta é já uma das críticas, objetivas dos quadros técnicos do Os Estado. subsídios de férias deviam estar a ser pagos até o dia 15 de junho, como sabe, mas é evidente que o problema da inconstitucionalidade que o Tribunal ditou, atrapalha, digamos, o cumprimento disto. Quer dizer, como reitero, cometer uma ilegalidade sobre uma decisão constitucional também não pode ser. É preciso arrumar para poder cumprir como deve ser, nomeadamente na sustentabilidade do orçamento. Muito bem. Esta questão, então, certamente que nos próximos dias também teremos mais novidades acerca desta suspensão do pagamento de subsídio de férias acima dos 600 euros neste mês de junho. E agora um problema bem mais grave na educação. Na próxima segunda-feira, dia do exame de português do 12º ano, é dia também de greve geral dos professores e não serão decretados serviços mínimos que permitam assegurar a realização da prova. Bom, eu, antes de mais, queria dizer que isto foi uma decisão do Colégio Arbitral que declarou que não é possível recurso aos serviços mínimos e tem que se respeitar. Há aqui uma situação que está implícita, esta situação. Eu percebo a luta dos trabalhadores, e sobretudo também dos professores, porque no fundo está a haver algumas alterações na educação que os vai sacrificar, nomeadamente nas cargas horárias. Isto é uma situação do todo nacional, não é só dos professores. É evidente que os professores estão aqui a desenvolver a luta deles, mas é uma luta já que é envolvida todos os trabalhadores da função pública no nosso país. Por alargamento da carga horária, que já falamos daqui a pouco. Exatamente, o nosso próximo tema do aumento da carga horária. Mas em relação a esta greve, tem havido o apelo dos pais aos professores para que possam ser tolerantes em relação a esta alteração das suas reivindicações, das greves. Aliás, estão a acontecer greves nas avaliações, já estão a acontecer. Já estão a decorrer e até com alguma adesão, alguma adesão significativa, não é? A greve geral, é evidente, aos exames, também pode vir a ter uma grande adesão. Mas há um apelo dos pais e até do governo, do ministro da tutela aos professores para que possam não sacrificar esta situação. Eu vou dizer uma coisa, Helena, e é um sentimento que eu tenho. Eu tenho nos professores pessoas que são altamente responsáveis e são pessoas dedicadas à causa do ensino, para ir fora pelo ensino geral, desde o ensino básico até o ensino superior. E eu penso que o que eles menos querem é prejudicar os seus alunos. Pois, exatamente, porque a questão é essa, como é que ficam os alunos no meio desta situação? Como é que ficam? Quer dizer, ficam sem o exame, ficam com perturbações nos seus exames. Poderão uns fazer e outros não fazer. É uma situação de alguma confusão que não ganham os alunos, se calhar também não ganham os professores, porque veem de alguma forma, se isso gerar instabilidade, e é injusto que aconteça porque as pessoas fazem um sacrifício muito grande, nomeadamente para conseguir os objetivos de sucesso para os seus alunos, trabalharam o ano inteiro, e eu penso que ainda vai haver... Mas a questão mesmo aqui também é o facto de estarem, não serão decretados serviços mínimos. Exatamente. Esta é outra questão que... A questão que se põe é se os exames nacionais poderão decorrer na mesma sem necessidade de serviços mínimos. E que não vão haver. Aliás, o Colégio Arbitral já decidiu nesse sentido. E também o Ministro Nuno Crato já disse que não vai desmarcar os exames. Não vai desmarcar os exames. Porque isso também compreende aqui o Ministro. Se alterasse agora a data dos exames, também criava incertezas para o futuro. E eu penso que nem as pessoas querem, nem os alunos querem, nem os pais querem, nem os responsáveis do ensino querem isso, e criar incertezas para o futuro. Portanto, eu, de alguma forma, vale o que vale, a minha voz humilde que se levanta aqui, é pedir, de alguma forma, tolerância às partes,
para encontrar compromissos às partes, para encontrar compromissos de forma a que, de uma forma justa e por direito próprio, as pessoas continuarem a sua luta, mas poderem obviar este problema, que é um problema que pode prejudicar a todos. Muito bem, uma das questões é a mobilidade especial, uma das questões que aqui são reivindicadas pelos professores, e outra é precisamente o aumento da carga horária das 35 para as 40 horas semanais. Bom, são duas reivindicações que são transversais aos funcionários públicos, não é só dos professores. Exatamente. São transversais, quer dizer, os professores estão a andar à frente um pouco com a luta de todos os trabalhadores da função pública. Eu quero dizer a esse propósito que é preciso cuidado realmente. O Governo tem que ter alguma cautela na aplicação da mobilidade, porque se está aqui a tratar de uma articulação em relação à mobilidade de forma a que as pessoas depois fiquem sem a sua própria colocação ou o seu próprio trabalho, é grave porque mexe com aquilo que é um direito absolutamente para os trabalhadores. Fundamental. Agora, eu em relação ao aumento da carga horária, quero dizer, Helena, que eu concordo com o aumento da carga horária para Fica a função nível pública, do porque é uma situação de igual, é um tratamento igual que eu defendo sempre em relação ao setor público e ao setor privado. Porque é que o setor privado tem 40 horas e o setor público não tem? Agora, o que eu acho é que se o Governo pensa que vai esse aumento da carga horária, que é para os funcionários públicos poderem sacrificar mais nos atendimentos, naquilo que é a relação direta com o público, eu aí já não estou de acordo, porque a carga que um funcionário público tem de trabalho e de agilização e a sua força para a agilização dos problemas que são colocados na função pública para a resolução nos atendimentos, dos horários de atendimentos, é muito forte. Eu acho que aumento da carga horária deve ser feita já com certeza, atendimentos. Sem esse risco. E esse excesso, o horário complementar, essas horas complementares, que seja permitido para que os trabalhadores da função pública, os profissionais, possam dar seguimento ao seu trabalho que é desenvolvido durante o dia e para poder, eventualmente, até apresentar melhores serviços nas horas normais que já estão hoje desenvolvidas. Portanto, é um reforço de uma prestação de serviço mais qualitativa e mais expedita para que, naturalmente, os assuntos só possam andar mais depressa. César, estamos praticamente no final, estamos a poucos segundos de terminar este comentário. Este aumento da carga horária irá de alguma forma beneficiar o Estado, certamente, com, digamos assim, menos horas extras. Bom, o pagamento de menos horas extras, certamente, com este aumento de horário. A questão, Helena, que se põe é que já está regulamentada a questão do recurso às horas extras. O Governo pretende arrumar melhor essa situação, facilita a arrumação dessa situação. Mas é evidente que o Estado já tem nas suas mãos mecanismo para reduzir a carga do trabalho extraordinário. Muito bem, César. Terminamos por aqui este nosso comentário de hoje. Voltamos a ver-nos na próxima quarta-feira. Boa semana para si também. Quanto a nós, ficamos a saber como estará o tempo amanhã. No norte e centro, céu com períodos de nublado. No sul, céu limpo. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma máxima de 21 graus e uma mínima de 14. Em Lisboa, a máxima será de 26 graus e a mínima de 15. E em Faro, a máxima será de 29 graus e a mínima de 20. É tudo por hoje. Já sabe, a informação está de regresso amanhã. Até lá, fique bem.